Bom, primeiramente, bom dia professora, bom dia sala. E eu e meu grupo, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre uma das vanguardas europeias, que é o futurismo, que vem com uma proposta de poder quebrar o que a gente já tinha de belo, o que a gente já tinha de arte, que o Renascimento criou. Então, com uma nova proposta, a gente pode citar, por exemplo, o contexto histórico que o futurismo está encaixado. A gente vai perceber que a gente está falando de um período onde está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A gente pode também citar que na Itália está tendo muita questão sobre a industrialização. Então, o Filippo, que foi o que a gente pode chamar de pai do futurismo, ele escreveu um manifesto, publicou no jornal em 1919, sobre essa nova proposta da arte, ou esse novo pensamento, esse novo modo de pensar, certo? E se a gente parar para perceber, a questão da industrialização não é algo muito recente nessa história que a gente pode citar. Por exemplo, lá na industrialização da Inglaterra, já tinha toda essa questão, todo esse pensamento sobre as máquinas. Por exemplo, na questão do ludismo, que foi quando os trabalhadores da Inglaterra perceberam que eles iam perder seus empregos por conta das máquinas e fizeram todo um mecanismo para poder quebrar esse novo modo de produção. A gente também pode citar também as relações sociais que Marx, Durkheim, Engels, Lenin também já escreveram sobre a industrialização, mais especificamente sobre os operários, que a gente também vê isso em uma obra brasileira da Tarsila do Amaral chamada Os Operários, onde nosso foco agora não são as máquinas, mas sim os trabalhadores. Também no poema, na poesia do Felipe Isoli, Operário José. E tudo isso vai se basear, por exemplo, na industrialização, nas máquinas, na velocidade e tudo aquilo de novo que a gente pode citar, que a gente pode perceber ao nosso redor. Mas tem um problema, o professora e também rapaziada, porque o futurismo ele surge numa época em que está tendo uma crescente fascista. Então o futurismo ele vai se aliar e vai abraçar a ideais fascistas. E se a gente for parar para perceber, parar para pensar, por exemplo, o fascismo muito se utilizou, por exemplo, de roubar obras literárias e obras artísticas para poder controlar todo um povo, toda uma população. Porque uma população sem cultura fica mais fácil de manipular do que alguém que sabe a sua própria identidade. Então, a gente vê essas coisas contraditórias, tanto da própria arte, tanto do segmento desses ideais, certo? E eu acho que aqui eu vou deixar para a Mari e para a Rebeca falarem um pouco sobre essa nova ideia do futurismo e também alguns artistas e muitas coisas que eles fizeram para esse movimento. Então, gente, algumas das características dessa vanguarda do futurismo a primeira é o antitradicionalismo, que vai ser a liberdade de criação sem as armas das artes acadêmicas. Então, é uma coisa mais artística, sabe? É uma expansão da criatividade. Então, não é nada muito monótono, é mais uma coisa livre para o criador fazer. Também a gente tem a característica da defesa da higiene mental, que é como se fosse eliminar a sujeira desse pensamento tradicional, de antigamente e tudo mais. É uma coisa mais olhando além. Também tem a renovação, que pega pelo mesmo naipe, assim, que é construir algo novo. É preciso destruir o que já existe. Então você vai expandir a sua mente, você vai abranger novos pensamentos, né? Também tem a perspectiva otimista, né, que é inspirada pela evolução tecnológica em relação ao futuro da humanidade. Então você pega uma coisa mais tecnológica, que é o que a gente está vivendo nesse momento, e aplica nessa vanguarda, entendeu? Também tem a valorização do heróico, grandioso e dinâmico. Uma pegada mais assim, um heroísmo mais nessa vanguarda do futurismo. Também tem o culto à guerra e à violência. Essa é uma outra característica. E o contrário dos símbolos e convenções tradicionais. Então novamente, você tira daquilo que já existe e traz um novo pensamento, uma nova perspectiva sobre o assunto. E como exemplo de alguns artistas que fazem parte dessa vanguarda,
Temos o Giacomo Balla, que uma pintura dele muito famosa nessa pegada é a Velocidade Abstrata e Ruído, de 1914. Outro artista é o Gino Severini, com Blue Dancer, de 1912. E o outro pintor famoso nessa vanguarda é o Luigi Russolo, com a sua obra Dinamismo de um Automóvel, de 1913. E a gente pode perceber várias semelhanças nessas pinturas, que todos esses artistas trazem pra gente essa questão da tecnologia, do futuro, de velocidade, é uma coisa muito presente nessa vanguarda, e com essas obras a gente consegue observar isso de uma maneira mais clara. E bom, para a importância do futurismo para a arte brasileira, está na perspectiva radical de quebra com a tradição e consequente valorização da liberdade de criação, base do modernismo brasileiro. Portanto, esse movimento de vanguarda de origem europeia foi a principal influência para a criação do nosso modernismo. No entanto, não houve no Brasil uma estética futurista. Isso é, pinturas, esculturas e textos literários, com características definidoras desse movimento.